O que o minimalismo tem a ver com os transtornos mentais? E será que o minimalismo ajuda na minha saúde mental? Se você quer saber a relação disso, fica comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, eu já peço para se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu quero conversar com vocês sobre transtornos mentais e o minimalismo. Como eu já falei em outros vídeos, eu não me vejo totalmente minimalista, é um assunto que eu gosto muito, que eu sou bem curiosa, estou aos poucos tentando implementar na minha vida e na minha rotina. E como eu sempre falo, eu não gosto de me colocar em caixinhas, em rótulos, enfim. Mas como é um assunto que eu gosto bastante, eu venho estudando bastante sobre e eu comecei a relacionar com o meu trabalho na clínica. Para quem não sabe, chegou aqui agora, eu sou psicóloga e eu tenho uma clínica, então eu comecei a relacionar com o que eu vejo na clínica, com o que eu estudo da clínica. E eu comecei a relacionar com a questão de ansiedade, de estresse pós-traumático, depressão, do quanto a vida como a gente vem levando ela hoje pode nos trazer essas doenças, esses transtornos mentais. Pensando nisso, eu resolvi gravar esse vídeo para relacionar o minimalismo e os transtornos mentais, como ele pode nos ajudar a ter uma vida mais tranquila, ajudar a lidar de algum modo com esses transtornos. Claro que não substitui uma ajuda profissional, seja de nós psicólogos, seja dos psiquiatras, seja de medicação que às vezes se faz necessária. Eu posso até gravar um vídeo aqui explicando rapidinho para vocês a diferença entre psiquiatra e psicólogo e o uso da medicação. E até tem um vídeo aqui sobre como que funciona o processo de psicoterapia. Hora que acabar esse vídeo, se vocês tiverem curiosidade, vão lá assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu resolvi gravar numa forma de te ajudar, porque o minimalismo pode ser uma das ferramentas para a gente buscar mais a nossa saúde, seja física, seja mental, enfim, e por isso que eu decidi trazer aqui para vocês. Mas antes da gente ir para a parte prática, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo e compartilha com os amigos para a gente criar uma comunidade cada vez maior, uma rede de apoio cada vez maior. Isso ajuda muito a gente do lado daqui, não custa nada do lado daí, eu já agradeço de coração. Mais delongas, vamos pro que interessa. A primeira coisa que eu fiquei pensando é do ambiente em que a gente está inseridos. Não só a nossa casa, mas o nosso trabalho, a nossa mesa do trabalho, a nossa vida como um todo, o nosso carro, onde a gente está inserido. Às vezes tá aquela bagunça, tá aquela desorganização. E eu fico pensando que o espaço reflete muito o nosso interno. Se a gente tá com o espaço organizado, o nosso interno também, de algum modo, tá organizado. Essa bagunça, aquele ambiente entulhado, cheio de tralha. Será que lá dentro também não tá assim? Eu, por exemplo, eu só consigo sentar, me concentrar, seja para estudar, para fazer roteiro para vocês, alguma atividade que exige mais concentração, se o ambiente em que eu estiver mais organizado. Então, eu sempre arrumo a clínica se eu vou estudar na clínica. Se eu vou em casa, eu dou uma catada geral na casa. Não precisa estar 100% limpa, brilhando, tinindo, não. Mas estando cada coisa no seu lugar, eu consigo me concentrar melhor. Porque senão eu sinto que lá dentro tá bagunçado também. Da gente entender que às vezes esse ambiente externo tá refletindo o nosso interno. E a gente precisa parar para pensar o que tá pegando lá dentro que tá refletindo no fora. O nosso interno não tá precisando de uma faxina e a gente sabe que às vezes é necessário tirar tudo do lugar, colocar para fora, ver o que vai ficar, o que não vai ficar, organizar de uma maneira mais saudável. E essa bagunça, a gente sabe que pode gerar estresse, que por consequência vai gerar ansiedade e que por consequência às vezes gere tantos outros transtornos que estão aí na nossa vida hoje e que estão se tornando cada vez mais comuns. Então a gente precisa trabalhar para que isso não seja uma realidade do lado daí. E aí, nesse caso, como que o minimalismo vai entrar? Ele vai te ajudar a entender o que faz sentido ter ou não, a destralhar o que não faz sentido, a viver com o que é essencial, a organizar cada cantinho, como que vai funcionar melhor, questão de circulação, de concentração, do que realmente é importante estar ali naquele ambiente, o que faz sentido ou não. Então, acho que tendo essa organização externa, fica muito mais fácil a gente trazer isso para o interno. E ele vai te ajudar nisso, a viver com o essencial. E eu não digo só em nossa casa, porque é muito comum a gente ver falando só sobre a casa. Mas eu falo sobre a casa, sobre o trabalho,
sobre qualquer ambiente em que você está inserido, como eu falei no começo, inclusive em relação às pessoas e relações. Outra coisa que ele ajuda muito é ter foco, é entender o que realmente faz sentido ou não, que caminho que a gente quer trilhar ou não, a de entender o que a gente busca ou não, entender o que é importante pra gente, remover do caminho aquilo que nos distrai, que nos dá gatilho. É o que eu falei, de conseguir manter esse foco, do caminho tá mais livre, mais aberto, mais limpo pra gente trilhar de uma melhor forma. É igual quando a gente tem criança em casa, eu vivo isso agora, é a minha realidade, então eu vou trazendo exemplos que são mais fáceis, de quando a casa tá cheia de brinquedos. Para eu atravessar um cômodo cheio de brinquedos, é muito mais difícil eu chegar no meu objetivo final, no cômodo que eu quero chegar, do que se eu tiver a casa organizada sem brinquedo nenhum. A passagem é livre, o caminho é tranquilo e eu chego lá muito mais rápido, sem tanto esforço e de uma forma mais saudável. Então, acho que o minimalismo ele faz essa limpa, sabe? Essa faxina de algum modo pra gente chegar onde a gente quer de uma forma mais saudável e mais fácil. Outra coisa também é que ele nos ajuda, tirando tudo isso do caminho, a entender, da gente ter mais clareza do que realmente é a felicidade pra gente, o que traz felicidade pra gente, o que faz sentido pra gente, como, por exemplo, cuidar da nossa saúde, seja física ou seja mental. De olhar que isso também é importante, da gente cuidar da nossa casinha interna, desse corpo, dessa mente que nos foi dado e que a gente também precisa cuidar, porque é o nosso primeiro lugar de habitação. Outra coisa que eu acho legal a gente refletir é onde a gente está depositando os nossos valores e a nossa energia. A gente vive muito para trabalhar, esse mundo workaholic e que tá gerando muitos transtornos. Burnout tá aí, ó, ficou muito em alta esse ano, principalmente pós-pandemia. Olha quantas coisas, fora outros tantos transtornos. Então a gente precisa pensar nisso. Onde estão os nossos valores? Será que eu só não estou buscando bens, buscando riqueza, buscando dinheiro, buscando ter, enquanto que talvez o ser tá ali deixando passar? Não estou dizendo pra gente viver no escasso, pra viver no mínimo do mínimo, pra viver naquela coisa medíocre até, no sentido mediano da coisa, ou no escasso mesmo, de viver naquela coisa rasa, naquela coisa pequena, no pobre de espírito, de fato. Não é isso. Mas da gente ter esse equilíbrio. Peraí, da vida a gente não se leva a nada, por mais clichê que seja, é a verdade. Então, onde estão os seus valores? Se é só no ter, ok. Tá fazendo sentido? Tá sendo saudável? Ok. Mas às vezes no automático da vida, a gente acaba se perdendo no meio do caminho e só trabalha, acumula. E aí chegou lá na frente, no fim da vida, não tem energia, não tem disposição para viver isso, para usufruir desses bens todos, fica aí para herança. E aí, o que você levou? Que experiência que você levou? Que leveza que você trouxe para sua vida? Que ser você trouxe? Que relações que você cultivou? Então, acho que é importante a gente ter esse foco de onde estão os seus valores, onde sua energia está indo. Será que não tem pessoas sugando a sua energia, atividades que estão sugando a sua energia e que nem fazem sentido estar aí? Por isso que é o que eu falei lá atrás, da gente entender o que faz sentido pra gente e destralhar não só os ambientes físicos, mas também os ambientes psíquicos e as nossas relações. Até porque, pensando em como a nossa sociedade vive hoje, é sempre uma busca desenfreada pelo ter. Porque você precisa ter para fazer parte, você precisa ter para ser descolado, se você não tiver isso, você não tá vivendo certo. Essa busca desenfreada pelo ter é muito perigoso e que nem sempre vai ser saudável pra gente. E até também traz uma questão deturpada da realidade, da gente focar sempre no que não tem, do que no que a gente tem. Eu, por exemplo, me peguei uma vez fazendo isso. Eu comprei, eu acho que eu já falei isso em outros vídeos, mas a gente comprou uma casa. Eu até expliquei no tour da clínica, se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui, se você quiser saber mais, você corre lá no final desse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E eu me peguei pensando muito, nossa, essa casa é muito antiga, essa casa precisa de muita reforma, ai, a casa não tá do jeito que eu quero, faz um ano que eu mudei, tá faltando coisa, e a gente não conseguiu reformar. Sempre no não ter. Mas peraí, olha a casa que eu tenho, olha o que eu conquistei, olha o que tá acontecendo, tô trabalhando da minha casa, tá dando certo, tá fluindo, olha quanta coisa eu conquistei.
Então a gente tem essa tendência de focar sempre no negativo e no que a gente não tem. Não tô dizendo pra gente ser grato, pra essa coisa da positividade tóxica, não é nada disso. Mas a gente também, às vezes, parar um pouco só de reclamar e voltar o olhar para o que a gente tem. E que às vezes a gente não tá nem usufruindo do que a gente tem. Outra coisa, qual que é o peso que o outro tá tendo na sua vida? Essa questão do julgamento, das cobranças, será que isso também não tá trazendo mais tralha aí para dentro? Será que isso não tá te gerando mais ansiedade, mais culpa, mais questões relacionadas a se provar, a suprir a expectativa do outro? Eu até acabei de gravar um vídeo sobre isso, não sei se ele já foi ao ar, mas se não foi, logo vai ao ar, em questão de julgamentos e como que a gente lida de uma melhor maneira com eles. Se já foi ao ar, eu deixo o link aqui na descrição, se não, vocês aguardem um pouquinho que já já ele tá no ar, porque eu gravei hoje, inclusive estou com a mesma roupa, então relevem aí, tá? Que peso a gente tá dando para esse outro? E da gente aprender a dar limites também para esse outro. O minimalismo também pode te ajudar a ser mais consciente do que você pensa, do que você sente e do que você faz. Porque a gente para de sair do automático, a gente começa a refletir mais sobre as coisas, a gente começa a entender mais o que faz sentido. E opa, peraí, a gente se retira de cena, vamos dizer assim, e aí a gente observa tudo e entende o que mexeu aqui dentro, para aí sim a gente devolver uma resposta, para aí sim a gente tomar uma atitude. Então a gente fica mais consciente de si, a gente não vai nesse automático, e que esse automático gera tantos transtornos que a gente tem visto hoje, porque é algo que não faz sentido na maioria das vezes, é algo que a gente tá ali no automático para cumprir tabela, para cumprir responsabilidade, para cumprir burocracia, expectativa do outro. Então isso gera muitos e muitos danos no nosso interno. Então acho que o minimalismo também te ajuda a ter essa visão um pouco mais crítica de tudo isso. É até de entender onde está indo a nossa energia, como eu falei lá atrás, elaborar de uma melhor forma e transformar o que a gente pode transformar, aceitar o que a gente não pode transformar e viver diante do que a gente entende que é ok pra gente. Ele ajuda de alguma forma a gente lidar melhor com os problemas da vida, porque problema sempre vai ter, sempre vai aparecer problema. Mas como que a gente lida com isso? Como que a gente age diante de um problema, de uma situação? Eu até vou trazer um relato pessoal rapidinho aqui para vocês que aconteceu recentemente. A gente foi almoçar na minha mãe num domingo e meu marido, para quem não sabe, é o nosso editor aqui. E ele geralmente leva o notebook para depois do almoço, se der tempo ou se ele tiver um pouquinho de disposição, ele adiantar alguns vídeos, enfim. Enfim, a gente chegou na minha mãe, eu fui fazer algumas atividades, minha filha estava brincando, meu marido sentou com meu irmão, que eles estavam vendo uns projetos do meu irmão no computador dele, e eu peguei a mochila do notebook e coloquei no chão, no cantinho, na cozinha da minha mãe. A cozinha da minha mãe tem ar-condicionado, e a mochila estava embaixo do ar-condicionado, mas eu nem me atentei. De repente, o meu irmão olhou para o lado, que ele estava ali perto, e falou: mãe, o que aconteceu? O ar tá vazando água. Ele já estava vazando antes e quando a gente viu, embaixo da bolsa estava coberto de água. Na hora a gente já pensou, meu Deus, o notebook é um notebook gamer, é um notebook caro, porque a nossa necessidade para editar vídeo, meu marido gosta de jogos, é o único notebook da família, então a gente investiu um notebook um pouco melhor. Então a gente já pensou, meu Deus, como que a gente vai fazer se esse notebook se perder? Até pensando que tinha vídeos ali, eu ia perder alguns vídeos, eu ia ter que gravar de novo, porque eu tiro da nuvem quando eu subo para edição, enfim. E na hora, há uns anos atrás, antes da minha análise, antes do meu processo de me conhecer e me buscar, eu teria surtado, eu teria ficado brava, eu teria me culpado porque fui eu que coloquei a mochila ali, eu teria, enfim, acabado com o meu domingo. Mas não, eu fiquei preocupada sim. Na hora a gente já tirou o notebook, a gente nem virou ele, a gente tomou todas as precauções, colocou ele num lugar seco para ele escorrer a água, ver o que para depois ver os danos que tinha causado. Mas eu tentei manter a calma. Depois do almoço, eu senti de fazer uma oração, segui a minha fé. Fui num cantinho, num quarto da minha mãe, fiz uma oração quietinha ali, pedi para Deus diante da minha fé e voltei. Quando eu voltei pra cozinha, meu irmão me chamou, falou: Tata, pega o secador de cabelo da mãe, que eu vou abrir o notebook e a gente dá uma olhada.
E aí, tudo bem. Meu marido acho que foi trocar a fralda da minha filha, enfim, e a gente foi fazendo esse processo. Quando a gente abriu, tava seco, não tinha nada. Para não falar que não tinha nada, um dos alto-falantes estava umidinho, mas não tinha nada. Meu irmão tirou a bateria, tirou algumas placas ali para ver se realmente não tinha nada por baixo e não tinha nada. E aí ele mesmo assim passou um secador por precaução, ligamos o computador e ele estava funcionando normal. Então olha como o autoconhecimento muda. Teria adiantado eu brigar, eu esbravejar, eu evitar muitas coisas internas? Não, porque a situação estava ali, o problema estava ali. Olha como eu agi de uma forma mais madura, mais saudável, não estragou o domingo de ninguém. A gente conseguiu respirar melhor depois do que aconteceu, não teve briga, não teve discussão. Coisa que há um tempo atrás, sem o conhecimento que eu tenho hoje, sem a leveza que eu tenho hoje, sem o meu ambiente interno estar limpo, não teria acontecido. Então, diante desse exemplo pessoal, eu quero trazer para vocês que é possível sim, que essas dicas todas que eu coloquei lá atrás é possível de aplicar. Não é fácil, não é rápido. E que o minimalismo pode te ajudar nisso também, pode tornar um pouquinho mais fácil essa sua jornada. E pensa sempre, o que é felicidade para você? O que que te traz felicidade? O que que faz sentido para você? O que que te traz aquela sensação boa? Tem gente que quer passear no parque, ver verde, ver pessoas, ver um cachorro, brincar com o cachorro. O que que é isso para você? O que que faz sentido para você? E tá conseguindo viver isso? Tá lidando com isso? Tá tendo tempo para isso? Tá abrindo espaço? A gente precisa também abrir espaço. Tá vindo novo? Tá vindo o que faz sentido? Tá vindo o que é saudável para você? Vamos liberar espaço, vamos abrir espaço, seja interno, seja externo, para que se chegue o que realmente faz sentido no hoje para você. E não mais naqueles apegos nossos do passado que a gente tem tanta tendência de carregar. Tirar a mochila, tornar mais leve e viver da melhor maneira possível. E só para reforçar, antes da gente ir embora, o minimalismo não vai resolver, não vai tratar os transtornos mentais, não vai te trazer a sensação de leveza 100%, não tira a responsabilidade e a necessidade de uma ajuda profissional enquanto psicólogo, psiquiatra, enquanto medicação também, mas eu acho que pode ser um adendo, pode ser um plus, pode ser uma ferramenta a mais para agregar e nos ajudar nesse processo de busca de nós mesmos. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm mais algumas dicas, pensamentos, dúvidas. Eu vou adorar conversar com vocês aqui embaixo. Antes da gente encerrar, eu já peço mais uma vez para se inscrever no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nada também, compartilha com os amigos para a gente criar uma comunidade, uma rede de apoio cada vez maior e unida. Eu já te agradeço de coração por isso. E eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar bastante. Até mais!